E aí a questão é o seguinte. Por que eu tô contando essa anedota de eu tava desviando do trotskismo, não sei o quê? Porque a maior parte das chapas do movimento estudantil era trotskista. Tinha poucas que eram da corrente que eu e o Caio somos adeptos, que é o marxismo-leninismo. Essas são duas correntes fortes da esquerda radical. Por que a gente não tá falando extrema esquerda? Porque dentro da própria esquerda, o termo extrema esquerda significa outra coisa. Então a gente prefere esquerda radical. E não é radical de andar de skate, assim, é radical de ir na raiz. Pode andar também, de né? pular Pode também. Pode ser direito também, né? Mas é radical de ir na raiz. E a raiz é o capitalismo. Pode crer. Então é a esquerda que acha que o capitalismo é inconciliável e irreformável. A gente não quer a reforma do capitalismo, a gente quer a superação dele. Isso é o que define uma esquerda radical. Acho importante você ter falado dessa parada do radical. Legal pra caralho, eu não sabia disso. É isso. Legal pra caralho. Essa Sim, parada do por isso. radical Pode de ir falar, na pode raiz, falar. né, mano? Porque, tipo, às vezes a gente esquece do real significado da palavra radical, acha que é simplesmente uma variação da palavra extremo, né? Mas faz muito sentido. E na raiz, que pode crer. E o sentido que a gente usa de esquerda radical é a gente vai na raiz da questão, e a raiz para os esquerdistas radicais é o capitalismo. Sim. É uma ideia de irreconciliação com o capitalismo. O capitalismo, ele não tem saída. Diferente da esquerda liberal, que acha que o capitalismo pode ser reformado. Ou a conciliação com o capitalismo. Né? Vocês devem ter ouvido já a expressão conciliação de classes para definir o governo do Lula, né? É diferente do nosso ponto de vista. E aí... Diga, Caio. Não, só ia mencionar também um outro ponto que é... Existe um problema da maneira em que se coloca o lado do extremismo pela esquerda, digamos, né? Da maneira que a esquerda é colocada como extrema, digamos assim, né? Que para quem é liberal, querer equiparar a extrema-direita com a suposta extrema-esquerda. Porque dizer, olha lá os extremistas. Exatamente, esse meu ponto quer chegar, que é a famosa teoria da ferradura. Dizer que os extremos, eles supostamente se aproximam. Porque, digamos, a extrema esquerda, os marxistas, os socialistas, eles estão tão próximos quanto os fascistas, quanto os nazistas. Né? Lógico, dentro da ideologia liberal, eles ficarem transitando nesse, digamos assim, ali no centro da ferradura, pra dizer que eles não são nenhum nem outro. E dizer que é tudo a mesma coisa. Quem tá nas pontas é a mesma coisa porque comete os mesmos erros. Qual é o erro? Ser muito extremista. Só que as coisas não são desse jeito. As coisas não são desse jeito porque a gente até brinca que isso tem meio que data, hora e local de nascimento, esse tipo de teoria, a teoria da ferradura, melhor dizendo, que vem num contexto da chamada velha do totalitarismo. A véia. A véia do totalitarismo, a Hannah Arendt, que escreve sobre essa teoria num contexto de Guerra Fria, na década de 50, num contexto em que é muito interessante para ela e para os interesses das pessoas que ela representa, como escritora, como, enfim, pensadora política, que é da própria burguesia internacional. Então, você demonizar, digamos, dentro de um aspecto da Guerra Fria, você demonizar tanto o Stalin e demonizar tanto o Hitler, dizendo que eles fazem parte da mesma coisa, os dois são totalitários, os dois fazem parte do mesmo fenômeno, os dois são totalitários, é muito caro a quem é liberal. É muito vantajoso para quem é liberal. Então, para mim e pro Ian, e lógico, para quem é esquerda radical de uma maneira geral, a gente precisa digamos, combater essa ideia da própria teoria da ferradura, que prioriza, né, e favorece realmente toda essa narrativa falsa, mentirosa. Porque aí você vai pela linha do tipo, tá vendo? O nazismo é de esquerda. O meu amigo, é muito difícil o nazismo ser de esquerda, porque se tem uma coisa que nazista perseguiu, não foi só judeu, mas foi comunista. Mas também fica um convite que eu sempre faço. Nazista, vai lá pra Ucrânia. É uma dica que eu dou pra galera que acha isso. Vai lá pra Ucrânia e fala pra um nazista que ele é de esquerda. Vê se você sai vivo. É só uma sugestão que eu tenho é pela ciência, tá, gente? É pela ciência. Isso. É uma experiência, você mesmo.
É a vivência, né? Vai ser a vivência. Isso. É importante. Vai na Ku Klux Klan. Vai lá com os clãs e chama eles de esquerda. É que nem o Fernando Holliday fez, né? Chamou faz isso. de esquerda. Mas aí, Mas falando vai lá, a respeito de por que o continua. trotskismo tem tantos partidos, né? Vou dar duas diferenças muito... Vou dar duas características, na real, muito caras ao trotskismo. A primeira é, os partidos trotskistas, eles são fracionados. Então, dentro deles, eles têm várias correntes, cada corrente defendendo uma ideia, e todas essas correntes compõem um partido para fortalecer as correntes individualmente, né? Então a questão é, você tem que disputar diferentes ideias dentro do próprio partido. Cada grupo tem a sua própria consciência de classe. Isso tá escrito nos textos do próprio Trotsky, né? E cada consciência de classe tem que ser representada em um grupo maior, né? E mais organizado. Então, por conta dessa questão de ser fracionado, o trotskismo já estimula frações de próprios partidos, porque também o trotskismo ele é pluripartidário. Então, por isso que você vê vários partidos trotskistas e dentro dos partidos trotskistas, várias correntes. Se vocês forem ver o PSOL, por exemplo, que é um partido de organização trotskista, quantas correntes o PSOL tem, Caio? 70. Porra, uma pancada. Tem 70 correntes dentro do PSOL. O PSTU tem várias correntes dentro dele também. E correntes, diga-se de passagem, no PSOL que nem são trotskistas, né, no fundo. Tem correntes dentro do PSOL. Liberais, tem correntes que são quase de direita, assim, dentro do assim como tem correntes que são, enfim, ecossocialistas, tem correntes que são marxistas-leninistas, tem de tudo. E tem correntes de esquerda radical também, tem várias correntes dentro, né? Esse não é o ponto de vista do que nós chamamos de marxismo-leninismo, né? Por exemplo, o que é um partido marxista-leninista? O PCB. O PCB, ele é organizado por uma coisa chamada centralismo democrático. Que é, para fora do partido, todo mundo tem a mesma coerência e a mesma ideia. Para dentro, o pau come. Entendi. Dentro do partido, é hora de discutir e deliberar e votar. Só que uma vez que uma coisa foi aprovada, isso é centralizado no partido e para fora, pro discurso público, o partido todo e todos os seus integrantes têm a mesma ideia e o mesmo discurso. Isso é o centralismo democrático. Essas organizações... E o marxismo-leninismo defende que partido revolucionário ele tem que ser de vanguarda. Ou seja, o marxismo-leninismo não admite vários partidos comunistas. Perfeito. Tem que ter um partido comunista, partido comunista único, centralizado, fortalecido e de vanguarda. Você tem que estar na frente. Por isso que a formação política, se você tá num partido marxista-leninista, é muito forte. Você tem que ler teoria pesada, assim. É uma coisa que eles prezam muito por isso. E quem entra no PCB tem que, pegar aula de Hegel, aula de Marx, aula de Lenin, aula de até autores que eu mesmo nunca li, assim. Essa é a primeira diferença. Então, a organização partidária deles é muito diferente. Outra coisa, e aí é a mais comum e a forma mais fácil de você identificar o trotskismo no cotidiano. O trotskismo nega todas as experiências socialistas do século XX. Sim. Todas. Principalmente a soviética. Então, pros trotskistas, a União Soviética não foi socialista. A União Soviética era uma burocracia ditatorial do Stalin, que era quase um capitalismo de Estado feito para beneficiar os integrantes da cúpula da burocracia. Então, essa é a grande treta. Trotskista nega Revolução Russa, Revolução Coreana, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, Revolução Vietnamita. Todas. Para eles, todas essas revoluções foram autoritárias. E, não coincidentemente, todas essas revoluções que eu citei utilizaram o modelo marxista-leninista. Todas.